Eu sou Juliana Corso, sou filmmaker, ou videomaker, né? Nas duas bitolas. Claro, inesquecível. Foi o dia que eu me perdi na vida. Eu tinha 3 anos de idade e estava numa sala de cinema assistindo Contatos Imediatos Terceiro Grau, né? Então aquela... Já é um drama, já é um trailer psicológico, assim, né? Já fui arrebatada na hora junto com aquele molequinho e eu fui abduzida também para o cinema de vez, né? A partir daquele dia. E a partir desse dia, dos 3 anos, eu falei assim, eu quero trabalhar com isso. Mas eu não sabia exatamente o que era isso. Era em Manaus, era num cinema próximo de casa, a gente morava ali na 10 de julho, próximo ao Teatro Amazonas. E minha mãe tinha um filho, meu irmão é mais velho do que eu, 7 anos. Então ele queria assistir Contatos Imediatos Terceiro Grau. E não tinha como me deixar para trás, né? Então eu fui junto e embarquei nessa. E claro que a minha memória infantil gravou poucas coisas do filme. Mas a que mais marcou mesmo, que não sai, está na minha psique, é a cena do menininho sendo chamado para ir à nave lá do lado de fora, a mãe tentando segurar o menino e ele indo em direção à porta, aquela luz, sabe, atravessando aquela porta, aquela cena, aquele som pesado, assim, aquilo lá me marcou assim, profundamente. Ah, sim, eu sou cria do Spielberg, né? Eu nasci na década de 70, meados da década de 70, na década de 80 era o George Lucas e Spielberg que mandava. Na verdade, eu sou muito fã do George Lucas também, como diretor, como empresário, como produtor, como roteirista, né? O George Lucas e dono de grandes empresas, né? Ele conseguiu trazer uma magia para o cinema que o Stanley Kubrick já tinha conseguido, mas ele parece que ele conseguiu industrializar mais, ampliar mais esse universo da ficção científica. Com Guerra nas Estrelas, que eu também assisti na mesma época. Logo depois, Contatos Imediatos, eu assisti Império Contra-Ataca, que foi outra coisa também que... Aí acabou, já estava, era ultimato, já tinha sido realmente abduzida pelo cinema. Good shot, Jensen! One more pass. Coming around, Mark. Cable out. Let her go! Detach cable. Cable detached. Na verdade, a sala de cinema, eu nunca consegui fugir. Minha mãe sempre foi muito autoritária e assim, amarrava mesmo no pé da mesa, né? Mas assim, eu lembro que o meu castigo era esse, eu não podia assistir filmes. Então, qualquer nota baixa, qualquer coisa que eu aprontava, proibido filmes para você. Aí isso me fez ouvir muito filme. Por exemplo, toda vez que alguém assistia filme lá em casa, eu ficava com a orelha grudada na porta e ouvia o filme todinho. Né? E eu ficava imaginando o filme. Eu ouvi vários filmes assim, né? Não assisti. E depois, quando eu fui assistir, não fugia muito daquilo que eu estava imaginando, né? O som... Aí, então, foi aí que eu acho que eu me envolvi mais com o som do cinema, assim. Eu tenho uma certa sensibilidade para o som. Graças a esse exercício. Essa questão do som, realmente ele engrandece e ele traz referências do próprio espectador para a tela. Então, assim, se você tirar o som de um filme, você está lá assistindo um filme sem som, você vai conseguir ver detalhes da cinematografia, né? Ou a fotografia, ou é a disposição de cenografia, os tons, né, as cores, né? Até a interpretação dos atores, o corte, principalmente a montagem, você vai sentir na hora. Quando você tira o som, você sente a montagem, né? E aí, com o som, ele amplifica. É uma soma muito... O cinema é uma junção de funções, é uma junção de artes, né? Então, o som, ele vem para dar aquela cama, quando coloca aquela trilha pesada, você chora, ou você chora, ou você se assusta com uma cena antes da cena do susto acontecer, porque o acorde já veio... Tsim! Né, já veio antes da imagem, então é muito importante o som no cinema. Sem ele, aliás, o cinema nunca foi mudo, né? O cinema tinha o pianinho, tinha os sonoplastas lá no fundo, lá acompanhando o cinema mudo que era exibido na tela e tinha o acompanhamento sonoro por fora, né? E depois, quando conseguiu juntar na película, aí o som veio com tudo, né? E hoje, você sabe, né? O som tá assim, as caixas, 5, 7 caixas assim, você sente até
na alma. Você pode até passar mal por causa de um som, se o cara não tiver muito cuidado com o som, uns graves pode fazer a pessoa vomitar ou ter dor de barriga, né? Então, assim, muito importante o som para o cinema foi o casamento perfeito, né? Imagem e som. O Xaracapá é um filme interessante, é um curta, né, experimental. Diz que a gente tem que começar por algum lugar, né? Então a gente começa com os experimentais. É ser recomendado para todo iniciante em cinema, né? A gente falar assim, treine bastante com curtas e principalmente os experimentais. O Xaracapá, ele tem uma coisa que eu gostei muito, que é a junção de linguagens publicitária com o cinema, né? Hoje em dia nós já chegamos no nível, vários níveis de linguagem que a gente já traz uma referência. Tem os fãs de cinema que só gostam do cinema mesmo, puro e simples, o cinema é aquela linguagem ali. Mas eu já gosto de trazer outras referências, como o Ridley Scott trouxe, como o Oliver Stone trouxe com aquele Assassinos da Natureza. Foi a primeira vez que eu vi no cinema uma linguagem publicitária misturada com cinema em si. E não perdeu nada, não foi esse tipo uma agressão, traz publicidade, não, ele soube harmonizar. Então o Xaracapá foi uma brincadeira assim. Um amigo meu, fotógrafo, fez sequências de fotos indígenas lá em Manaus tem muito isso, né? Eles se apresentam, mostram a cultura, estão sempre mostrando a cultura, coisa que eu sinto muita falta, né? Você tem o indígena próximo a você, mas você não entende. E assim, até agride ele com algumas palavras que você já não saberia que não deveria usar, que você nem sabe, né? Porque você não tem aquela convivência nem aquela educação para lidar com o indígena. E aí lá eles sempre estão mostrando, a gente gosta de usar esse tipo de tinta, o vermelho é isso, significa isso, o preto significa aquilo, essas penas, o jeito que a gente se fantasia, a nossa música. E aí o Xaracapá foi isso. Como não tinha uma imagem gravada, era só foto sequência, a gente juntou as fotos, fizemos a animação das fotos como se fossem imagens, trouxemos a música, trouxemos o significado. Então isso aí, até esse filme rodou até na Europa, né? Então, porque trouxe uma coisa, uma explicação, ou trouxe uma beleza que quase nenhum de nós conhece, né? Houve uma pesquisa, principalmente do Lula, né? Ele pesquisou, nós pesquisamos muito o nome, que é o Xaracapá, que em Tupi-Guarani, que é uma língua Tupi-Guarani, que significa bonito. E a música, como a gente queria uma linguagem mais contemporânea, a gente pegou um canto indígena da tribo, eu tenho o nome da tribo lá, que agora eu não lembro. Mas a gente pesquisou essa, que era o canto dos meninos e o canto dos homens, né, da tribo. E a gente mixou com bateria, o Vitor Pimenta que mixou com bateria, com guitarra, com baixo. Então ficou uma coisa bem contemporânea, né? O Capital 21 surgiu assim, né? Na época eu estava trabalhando em outro filme, que era do Pedro Diniz, e aí ele chegou com essas imagens do Bradley.
E o Bradley falou assim, faz alguma coisa. E entregou para ele. Ele falou assim, olha, eu tenho essas imagens, o que você acha? A gente faz um documentário? Mas pela urgência do tempo, eu falei assim, não dá um documentário, não dá. Isso aí é muito forte, o que aconteceu foi muito sério. Aí ele falou assim, então faz aí, vê o que você consegue fazer. Aí eu falei, eu quero algo assim, só aquele sentimento do cara que mora no Parque Oeste, o sentimento dos moradores quando foi invadido, quando foi aquela agressão física, sabe, não teve perdão, foi uma coisa assim, criança, velho, sabe, correndo com medo, em pânico, aquela noite inteira de tiros, os caras dizendo no jornal que não teve tiro, tá lá o cara atirando, da polícia atirando, mostra visivelmente as balas. Então, assim, eu me sentia assim, eu me pus no lugar dessas pessoas e falei assim, nossa, se fosse comigo, essa coisa nunca sairia da minha cabeça, eu jamais perdoaria o governo por isso. E assim, crianças devem ter ficado traumatizadas até hoje. Então, aí a gente usou só essas imagens realmente da invasão, os tiros, o desespero, sabe, a dor, a angústia. E o som também, que a gente usou bastante som, tanto do ambiente, amplificamos no cinema, porque o cinema ele dá esse recurso para a gente amplificar o som e a emoção ao mesmo tempo, né? E colocamos esse filme quase sem fala nenhuma, acho que não tem fala, tem só alguns gritos, né? E impactante, assim, para as pessoas não esquecerem e com certeza, porque esses moradores não vão esquecer o que aconteceu. Logo de Goiânia depois, né, desse filme, eu fui morar em Natal e não dei continuidade para a divulgação dele. Um amigo meu de São Paulo, da Record de São Paulo, o Jorge Valente, ele levou esse filme para São Paulo, divulgou na Record, né, ele achou, assim, realmente era uma coisa muito séria que aconteceu e esse filme foi divulgado nas televisões fora, né, aqui em Goiânia não rolou, né. Sim, em Manaus ele inclusive está no Museu de Indígena, popular, que a população toda tem acesso, ele foi exibido várias vezes, foi exibido no festival, no Teatro Amazonas, foi exibido em Marseille, na França, foi exibido na Espanha, em Madrid, e correu o Rio de Janeiro, São Paulo, Gramado, ele correu o Brasil inteiro. Na atualidade, não só eu, como uma galera está se sentindo impotente diante dos fatos políticos que estão ocorrendo e assim, cada vez mais gritante, cada vez mais inacreditável, surreal que está acontecendo no Brasil, né? Então, as primeiras pessoas que sofrem é a minoria, são as pessoas da periferia, são os indígenas, são os negros, né? As comunidades folclóricas. Então, são os primeiros que sofrem esse absurdo capitalista econômico que nós estamos vivendo, no qual o poder é que manda em tudo. E aí eu me sinto impotente, porque não adianta a gente ir lá gritar, tirar a pessoa do poder, colocar a pessoa no poder. Nós não temos isso aí, é uma ilusão achar que nós, como eleitores, como cidadão, temos algum poder ainda. Assim, eu realmente não me sinto com poder nenhum, me sinto impotente. Então, a arte é o único jeito de você se expressar, de você mostrar algumas realidades, de você tocar em alguns assuntos sensíveis e um jeito de se expressar também. Então, assim, é importante, eu acho que o cinema social tem esse trabalho, o documentário principalmente, esse trabalho social, de você estar sempre trazendo à tona para não deixar as pessoas esquecerem que alguma minoria está fazendo com a maioria, né? Então, assim, é até legal porque você tocou uma coisa que eu estava pensando já há um tempo. O cinema como um trabalho social, né? E eu estou pensando em seguir nesse nicho mesmo, fazer videowebs editadas com temas sociais. E sempre levando esse negócio do belo, da cor, da fotografia, com o som, mas também falando de assuntos polêmicos. A
A diferença entre série e um filme, né, ou seja, um filme ou de ficção ou documental, é gritante, né? É outra linguagem, uma linguagem que você tem que ter um arco dramático no qual você vai conseguir ter uma uniformidade em 13 capítulos, digamos assim, que você tem que levar o espectador a querer sempre estar assistindo a sua série, né? E no nosso caso, agora estamos trabalhando com uma série documental, que é uma coisa pouco atrativa, muita gente não tem interesse por assistir série documental. Imagina, eu vou acompanhar uma série. Então a maioria tem um pouco desse preconceito, talvez, né, de séries e tal. Mas assim, ultimamente com a Netflix, com o Popcorn, né, o pessoal está assistindo bastante série de ficção, né? Então, Games of Thrones, Walk Dead, Breaking Bad, né? São séries assim, Penny Dreadful, são séries famosíssimas assim que tá ganhando, tá conquistando as pessoas, porque às vezes nem precisa estar acompanhando, mas pelo que eu sei, os seristas, eles acompanham todos os dias. E quanto à série documental, eu já acho bem mais difícil do que um documentário de um filme. O documentário de um filme você vai lidar com 2, 4, 5 personagens, no qual eles vão estar falando de um assunto em comum. Né? Essa série, sim, é um assunto em comum, mas cada personagem tem a sua vida diferente. Então, cada capítulo vai ser um personagem, a sua vida e as suas dificuldades, que no fim a gente vai amarrar o caminho que eles levaram para conseguir chegar onde eles estão e que são parecidos. As histórias acabam se cruzando. Eu gosto de usar muito essa referência do Robert Altman, né, com Shortcuts, que ele consegue falar de várias histórias num filme só, né, no caso é um filme, que poderia virar uma série tranquilamente. São vários personagens que não tem nada um a ver com o outro, mas que no fim eles estão interligados no cosmo, alguma coisa assim. E esses meninos que nós estamos trabalhando, eles têm algo em comum. Como eu te falei, né, com 3 anos de idade, eu quero trabalhar com cinema. Mas eu não sabia o que era, né? E com isso, com os anos foram passando, eu fiz letras, eu queria escrever roteiro, eu queria trabalhar com atriz, eu nunca pensei em ser atriz, eu nunca pensei em ser diretora também, porque eu falei assim, pô, eu vou seguir o conselho de Jorge Lucas, né? Se você quer ser um grande diretor, seja um excelente montador, que o Jorge Lucas é, né? Ele é montador também, o Alfred Hitchcock também, assim como a mulher dele. E aí eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar, só que eu ainda não tinha tido acesso à montagem. A não sei, quando eu estava fazendo alguns curtas, eu tinha que pagar um montador e ele não entendia o que eu estava querendo. E aquela coisa aí se enrolando e tal. Eu falei, quer saber, eu vou aprender a montar. Porque aí eu tenho meus curtas, eu vou logo montar eles do jeito que eu estou pensando, né? Aí a gente barra na técnica, né? No computador, na técnica, no software. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho uma coisa na cabeça, mas não consigo passar para o computador. Aí, quando eu adquiri uma ilha, né, a Aline Nóbrega me deu um curso, um curso intensivo de algumas horas, né, para aprender a mexer nas ferramentas essenciais da montagem, que é a tesoura, né, o corte, a lâmina, e como colocar o som, como colocar a imagem, como usar um filtro e colocar um texto. Foi o básico, assim. Pô, para isso, para mim, já foi a glória, né? Eu falei, nossa, isso aqui é que nem ser Deus, né? Eu posso... né, jogar, fazer o contexto que eu quiser, dar a ideia que eu quiser, nossa, o movimento que... Nossa, eu falei, é isso aqui, pronto, é isso. Aí, como a gente precisa ganhar dinheiro, eu acabei virando montadora profissional para conseguir pagar minhas contas, né? Mas aí, por fora, eu ainda tento escrever meus roteirinhos, né? Tento dirigir uns filmes, não consegui nenhum financiamento, entrei com vários projetos, mas não consegui nenhum financiamento, então, por isso que eu estou parada como diretora, eu estou mais atuando como montadora. Cada montador tem o seu estilo, né? Tem os montadores que gostam de colocar tudo no timeline e ficar assistindo aquilo ali. Eu gosto de me envolver com as obras. Tanto faz ela ser ficção, ser de documentário, ser série TV, documentário. Eu me envolvo, eu tenho que me envolver, porque eu tenho que sentir. Se eu sou a montadora e vou ter que dar emoção para esse objeto, eu tenho que passar essa emoção, eu tenho que me emocionar. Então, assim, geralmente eu tenho essa coisa mais envolvida mesmo com as coisas, até assim, por exemplo, esses meninos que eu estou trabalhando agora, eu estou envolvida com eles assim, admirando-os. Se eu não admirar, se eu desprezar esses meninos, o que eu vou passar para o espectador?
entendeu? Então, assim, eu tenho que ter essa relação com a obra, assim, porque no final ela não vai ser minha, nem do diretor, ela vai ser do espectador. Então, eu acho que quando você... O diretor tem que estar sempre junto, lógico, né? O montador não faz nada sozinho. Tem que ter aquela harmonia entre o diretor e o montador, sempre, porque se não harmonizar, acabou. Quem vai sofrer é o filme, e é o espectador que vai notar. Acho que nada é fácil. Quando a gente vê o resultado final, a gente, nossa, isso aí né, foi fácil. Aí quando você vai olhar o histórico daquele filme, você vê que foram anos de pesquisa, anos de relação, 6 meses de edição, mais não sei o quê. Então, teve problemas e tal, né? Então, assim, a obra, ao final, quando você vê, você não sabe qual que é a dificuldade por trás disso. Nada é fácil. Eu acho, assim, que eu como sendo mais, assim, como se diz, eu estudei muito antes de começar a fazer alguma coisa. Assim, eu também não tinha nem coragem de falar assim, vou fazer um filme, assim, logo no início da minha carreira, eu falei, nossa, eu gostei de ficar mais por trás, assim, acompanhando. Então, assim, existe essa dificuldade, sim. A técnica é a técnica. Técnica se aprende e pronto. E agora? E a teoria? E a prática da teoria? A linguagem? Porque, para mim, montagem é linguagem. Né? Então, assim, essa construção de linguagem que é difícil, sabe? Não é nem a técnica, porque cortar qualquer um corta, qualquer um rapaz que acabou de sair de Senac, ele consegue montar, assim, bonito. Agora, da alma, da linguagem, dá sentido. Né? E isso é que é mais complicado. Você pode entregar um material para 3 editores, o mesmo material, e esses 3 editores vão fazer 3 coisas diferentes, cada um com uma cara, sabe, com aquilo que ele tem de dentro, com aquilo que ele tem de referência para colocar na história. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Para fazer cinema, além de ter essa paixão natural, né, pela arte, você tem que entender realmente que o cinema, eles são 7 artes numa só. Quer dizer, são 6, né, que aconteceu a 7ª arte, né? Então, o cinema, ele é som, ele é fotografia, ele é interpretação, ele é literatura, ele é artes plásticas, ele é uma carga de coisas que não dá... Por isso que eu me especializei só numa área. Eu não consigo aprender isso tudo, né? Então, a montagem, que na verdade, foi a única que nasceu realmente, a única arte que é do cinema, da montagem, né? Que o cinema veio de todos os empréstimos de outras artes, que acabou gerando e a montagem é realmente que nasceu no cinema. E, então, assim, você tem que entender disso tudo, eu acho assim... Ou então, além dessas técnicas, você está contando com outros, né? Outras pessoas igual eu que estão especializadas em suas áreas. Essas pessoas se juntando, o cinema não faz sozinho, né? O cinema se faz com um diretor, com um produtor, com um montador, com um fotógrafo, com os assistentes, né? Com o pessoal do carro, o pessoal da técnica, da luz, lá. Então o cinema não se faz sozinho. Então, essa harmonia de profissionais especializados, cada um em sua área, que faz a obra depois, depois que é montado, pós-produzido, que faz o filme. Né? Então, assim, quando você vê na tela, é que é trabalho de várias pessoas, com um maestro dirigindo, né? Que é o diretor. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em cinema em Goiânia, foi em 2005. Tinha algumas deficiências, sabe, assim, no áudio, mas tinha muitas coisas boas, né? Em Goiânia tinha muitas coisas boas. Tinha os filmes do Petrillo, tinha os seus filmes do Ângelo, do Luiz Eduardo, e eram os caras que eu conhecia na época. Isso 2000 e pouco. E aí quando eu estava meio fora desse circuito, né? Eu entrei a convite, né? De alguns cineastas, como você e o Amarildo e o Luiz Eduardo, e a gente começou a trabalhar
em cinema, assim. E aí, como eu tinha feito uma sociedade com o Vitor Pimenta, que ele capta e edita som e faz trilha, com a Poli, que ela é designer, a gente conseguiu juntar pelo menos 3 áreas diferentes na produção de um filme. Coisa que eu estava sentindo falta na época. Aí, estava sentindo falta na época. E aí a gente trabalhou, fez vários filmes, a Alcateia, né? Foi na época da Alcateia, a gente fez alguns curtas. E aí, naquela época, tava assim, o cinema estava bombando. Eu gostei muito do que eu vi de 2006, não só o que a gente fez, como as outras pessoas estavam fazendo também, estava todo mundo tendo esse cuidado, né? Aí eu fui embora, em 2008, tava muito bem. Aí hoje eu estou sentindo, quando eu voltei, que eu fui morar em Natal, Manaus, Brasília, voltei agora. E aí eu percebi que eles estão usando mais tecnologia, mais fotografia, mais som. Quer dizer, aquilo que estava deficiente ainda no começo, acho que é porque a tecnologia realmente melhorou muito, facilitou demais, né? Surgiram vários profissionais nessa área, gente que está a fim de fazer mesmo. E eu senti uma melhora muito grande, assim, como alguns diretores, tem a Adriana, né? Tem a Cássia, o próprio Luiz, você, o Ângelo, o Amarildo. Notei que realmente estão um acampamento bem melhor dos filmes, e agora gravando com Red, né, com diretores de fotografias nomeados, né, tá caminhando bem. O que eu acho deficiente aqui é a falta de financiamento. Eu acho assim, tem muita gente com muita coisa na cabeça, muita coisa legal, com preparo para fazer, mas não chega esse dinheiro para essas pessoas. Isso eu acho que está tendo. Isso é o problema. Eu mesmo tentei várias vezes e desisti. De Goiânia, eu desisti de trabalhar, de conseguir financiamento para trabalhar aqui. Eu estou tentando por fora. A diferença entre um curta e um longa vai ser também como vai ser exibido no final dele, né? Os curtas geralmente a gente deixa em HD mesmo e caminha por festivais, né? Não precisa transferir para uma película para ser exibida numa sala. Realmente não existe essa exigência, né? A gente até manda pelo Vimeo, pelo YouTube, né? Agora um longa que tem esse propósito de ser exibido no cinema, eu editei 2 que foram, né? Ser exibido no cinema já é bem mais complicado. Mas assim, na minha parte de montagem, ele é mais fácil, não existe fácil, né? Mas é mais fácil porque o montador é só montador. Quando eu montei um Assalto de Fé, que é uma comédia divertidíssima, foi divertidíssimo editar, né? Claro, você ri o tempo inteiro, né? Aí você fica procurando como é que faz a melhor gag, né? Como é que junta as piadinhas na montagem mesmo, a gente ri e tal, e as coisas vão funcionando, vão assim, fluindo. A comédia é coisa... Eu gosto muito de comédia, é uma coisa difícil de fazer, mas eu gosto muito. E aí, então a montagem é aquilo aí eu monto no timeline, e essa montagem, esse projeto, vai para o pessoal da finalização no Rio de Janeiro. Então, assim, se eu colocar algum filtro, eles vão tirar meu filtro, vão repor outro. Então, aí sempre eles me aconselham, não fica elaborando muita frescura, porque é o pessoal que vai resolver lá. Beleza, então eu montava, era isso. O crédito não era eu que fazia, abertura também não. Então, meu caso era só montar o filme em si. O áudio, eu montava só a referência, porque o áudio ia para o outro cara do som, que fazia o desenho de som, que fazia a montagem de áudio e depois colava. Aí já não era mais comigo, já era com o finalizador, né? Então, assim, era mais simples por isso, né? Porque eu só ficava com a montagem mesmo, montador, né? E não com a edição, do começo ao fim, até a finalização, como eu faço com os curtas. Os curtas não, eu já geralmente elaboro abertura, crédito, eu edito o som, eu faço a edição de som, e aí o Vitor, que é meu parceiro, ele vai lá e faz a mixagem, né? Então aí já é mais trabalhoso por isso, né? E na montagem de longa e documental, realmente eu fiz papel de montador. Eu não consigo explicar o cinema em uma palavra, não. Eu acho... O cinema foi... É a minha alma, né? Na verdade, eu acho que... Até meu marido, ele fala, eu não vou nem perguntar para você se sou eu ou o cinema. eu já sei a resposta. O cinema, para mim, é uma maneira de eu me expressar e a maneira que eu tenho de entender o mundo.
falando e respira. Nossa senhora, olha o outro aqui, ó. Dá água. Não esfrega não, não esfrega não. Não esfrega, não esfrega. Não esfrega. Não esfrega, viu? Não esfrega o olho. Lava a criança. A criança lá em cima, não, porque lá em cima tá soltando ainda. Não, eu tenho que tirar, é que ela tem problema de saúde. Leva lá pra minha casa, ela não tá tanto assim não, vambora pra lá. Leva ela, vai lá Pra trás. Passa por aqui, ó. Tá bom. It's nada. Cuidado. Mira, bajo. Saindo da porta, moço. Abaixa. Abaixa, deita no chão, gente. Deita no chão. Calma. Deita no chão, Luciano. Não. Sai da frente. Não.
O espectador pode esperar qualquer coisa diante de um filme de Harun Farokh, exceto banalidades. Seu cinema é uma constante reflexão sobre o poder da imagem, motivo pelo qual se vale constantemente de imagens de arquivos para compor suas obras, sejam elas registros televisivos, propagandas comerciais ou trechos de filmes de outros diretores. Um dos seus trabalhos mais emblemáticos nesse sentido é A Saída dos Operários da Fábrica, de 1995, uma dissecação do curto anônimo dos irmãos Lumière, realizado 100 anos antes, em comparação com imagens de outros filmes do mesmo tema. Mais do que uma mera homenagem à sétima arte, é um estudo crítico sobre a exploração da classe operária. Immer wenn wir vor Hunger schreien, kommt ihr gelaufen und sagt, so geht das nicht an, dem muss abgeholfen werden. Und mit allen Mitteln und voll Eifer rennt ihr zu den Herren, während wir stark hungrig warten. Und ihr kehrt zurück und im Triumphe zeigt ihr, was ihr habt für uns erobert. Ein Stück Brot. Associado ao novo cinema alemão, movimento renovador entre a década de 60 e 80, ao qual pertenceram Wim Wenders, Werner Herzog e Fassbinder, Harun Farokh é um legítimo realizador de filmes-ensaios. Dentre seus filmes-ensaio, destaca-se Videogramas de uma Revolução, co-dirigido por Andrei Ujica, de 1992, um painel perturbador da derrocada da ditadura de Nicolau Ceausescu na Romênia, em 1989, todo composto por imagens amadoras e transmissões televisivas.